Oi gente, meu nome é Nayara Nober, esse aqui é o meu canal. Se é a tua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. E se tu vem sempre, está acostumada a trazer as amigas, seja muito bem-vinda de volta. Então, gente, o vídeo de hoje é sobre um assunto que as pessoas me perguntam desde que eu resolvi me mudar de estado. São os porquês, o porquê que eu resolvi me mudar, o porquê pra cá exatamente. Tem muita gente lá no Rio, onde eu morava, que também tem vontade de se mudar da cidade, só que não sabe por onde começar. E eu recebo praticamente toda semana pergunta no meu direct a respeito desse assunto. Aí eu pedi pro pessoal deixar naquela caixinha lá do Instagram algumas perguntas e deixaram. Só que antes de fazer 24 horas eu excluí sem querer. Eu ia excluir uma foto que eu tinha postado do Stark e aí travou o celular, enfim, quando eu voltei tinha sumido todas as mensagens. Mas assim, antes de eu printar, eu dei uma lida, né? E antes de eu excluir, eu não tinha printado. E aí, nessa lida mais ou menos que eu dei por cima, resumindo, as perguntas eram praticamente as mesmas. Como é que eu fiz em questão de trabalho, como é que eu fiz em relação à mudança, e aí eu vou estar falando sobre cada uma dessas coisas com vocês. Então, eu acho que a principal pergunta, pelo menos as que eu recebo aqui diariamente, pessoalmente, não pela internet, são as pessoas querendo saber por que eu mudei do Rio de Janeiro, já que é uma cidade tão maravilhosa, tão linda de belezas naturais e de praias, de não sei o quê. Gente, primeiro ponto. Quem mora em um lugar de praia normalmente não tem tempo de ficar vivendo na praia. A menos que você seja herdeira de uma fortuna milionária, né? E você não tenha que trabalhar. Eu, particularmente, trabalhava de domingo a domingo quando eu morava no Rio, praticamente, né? De domingo a domingo, às vezes feriado, às vezes não. E eu via a praia muito vagamente de longe, até porque eu não morava na cidade do Rio, apesar de morar no estado do Rio. Então, assim, o Rio sim é muito bonito. Só que não dá pra você abrir mão da qualidade de vida pra morar numa cidade tão grande, tão violenta, igual o Rio tá se tornando e tem demonstrado ser. Algumas pessoas podem até concordar, tem gente que vive na sua bolha, no seu mundinho, né, que nunca saiu da Zona Sul, que nunca pisou num metrô, num ônibus lotado, num trem, que nunca esteve no meio de um arrastão, que nunca foi assaltado, que nunca entrou uma bala perdida dentro de casa, que vai dizer, nossa, que exagero, eu acho o Rio de Janeiro maravilhoso. Continue assim. Se a violência ainda não te afetou, torce para não chegar a tua hora. Porque assim, todas as outras coisas que eu citei aqui aconteceram já comigo no Rio. Eu fui assaltado, já entrou bala perdida na minha casa, eu já presenciei assalto, eu já quase entrei num arrastão, eu só não entrei porque os carros estavam vindo na contramão. Então, assim, tive amigos mortos pela violência. Então, que não falta motivo para eu querer me mudar do Rio de Janeiro. Eu, particularmente, me mudaria para um lugar mais tranquilo até do que Porto Alegre. Porto Alegre não é um lugar tão tranquilo quanto eu gostaria. Por mim, eu tava morando lá no interior ou na serra, sei lá para Bento Gonçalves, enfim. Só que, como jovem, a gente precisa trabalhar, né? Porque a gente não nasceu rica. E esses lugares, assim, cidades muito pequenas, pelo menos pra minha área e pra área do meu marido, não tem tanta saída, assim. Então, por enquanto, o jeito vai ser continuar morando em cidade grande. Porém, aqui tem algumas diferenças. Eu tô morando há praticamente 2 anos aqui e eu não presenciei nenhuma troca de tiro na rua, por exemplo. Nenhuma via fechada por conta de um arrastão. São coisas que até acontecem, mas é tão esporádico e a cidade é tão grande, às vezes não te afeta, sabe? Não que não exista violência, existe como em qualquer capital. Porém, não é aquela coisa igual é no Rio de Janeiro, que o caveirão anda na rua. Tem gente aqui que eu pergunto, comento de caveirão, a pessoa nem sabe do que se trata caveirão. Você vê o pessoal da brigada militar, que eles nem chamam de polícia militar, o pessoal da brigada anda na rua, não anda de fuzil, sabe? No Rio de Janeiro, qual é a criança que já não passou por um carro de polícia e sentiu medo de um fuzil apontado pra ela? Eu mesmo, quando era criança, sentia. Até porque eu sempre morei próximo de comunidade, em área carente, então isso aí pra mim era normal. Tá, se eu for ficar falando de motivo, a gente vai falar o dia inteiro sobre isso. Quem mora no Rio já sabe os motivos pra se mudar do Rio, até porque quem é afetado por toda essa violência cotidiana tem vontade sim de sair de lá. Como eu disse, a menos que você nunca passou por nada disso e você vive numa bolha. Aí você não vai querer, você vai achar lindo, né? Andar em Copacabana, ver o pôr do sol e tal. Não que isso tudo não seja maravilhoso, mas uma coisa em detrimento da outra não compensa, sabe? E aí vamos ao como, no caso agora. Como eu decidi vir? Eu decidi vir depois de ter o meu carro roubado. Eu sempre quis me mudar do Rio.
Só que eu não sabia pra onde, e o fator dinheiro também, né? Que não é assim, eu vou mudar e vou. A gente dependeu de vários fatores. A história foi muito longa, mas assim, em 3 meses, Deus fez com que tudo acontecesse de uma maneira que a gente conseguisse realizar essa vontade. E eu digo Deus porque eu acredito muito que em tudo o que eu tenho feito na minha vida, Ele tem estado. E que, assim, olhando para a nossa condição, a gente jamais conseguiria mudar de estado, pagar mudança, alugar casa e arrumar trabalho. As coisas foram acontecendo mediante orações. A gente pedia muito a Deus para as coisas acontecerem. Tanto que a maneira com que eu conheci a pessoa que me ajudou aqui a começar a trabalhar, iniciar minha carreira do zero, foi tudo muito oração. Foram as coisas acontecendo assim de uma maneira que vocês nem... Eu acho que dava um vídeo de meia hora se eu fosse contar tudo que aconteceu, assim. Porque dependia... A gente precisava ter dinheiro para pagar toda a mudança. Porque os nossos móveis eram muito novos e não compensava a gente vender tudo e comprar tudo de novo. A gente ia tomar muito prejuízo. E a gente precisava desse dinheiro, mas para ter esse dinheiro, o Ariel precisava ser mandado embora do trabalho dele com um acordo. A gente tinha que alugar uma casa aqui, mas para alugar a casa aqui a gente tinha que alugar a nossa casa no Rio, que não daria para ficar pagando a casa lá e aqui ao mesmo tempo. Dependia de muita coisa, vocês não têm noção, dependia de muita coisa. Mas assim, não tem uma receita de bolo. Acredito que cada pessoa tem uma profissão, cada pessoa tem uma vivência, cada pessoa tem uma família. Eu não vou chegar aqui e dizer, você tem que fazer isso, isso e isso. Não, você tem que se planejar, tem que estar muito disposto, porque toda mudança, ela é uma mudança, né? São adaptações, eu digo que eu tô me adaptando até hoje, porque aqui o clima é diferente, as pessoas são diferentes, o modo de eu trabalhar é diferente. Eu tô começando uma carreira que agora tem 1 ano aqui, do zero. Eu já tinha uma carreira de 5 anos no Rio. Então, assim, o número de clientes diminui, né? O número de alunos diminui. Então, tudo isso influencia. Só que o principal recado desse vídeo que eu quero deixar pra vocês é que se vocês tiverem determinação, vocês vão correr atrás e vão conseguir. Eu sempre falo essa frase, nada é ruim pra quem tá disposto. Se você estiver disposto a chegar, foi como eu disse pro Ariel quando a gente resolveu mudar pra cá. Se eu tiver de chegar num salão e começar nesse salão varrendo o chão ou servindo cafezinho, não que isso seja uma profissão menor, mas é algo diferente do que eu fazia, que era maquiar e fazer cabelo, eu vou servir café e eu vou varrer chão até eu conseguir ser maquiadora lá naquele salão e fazer cabelo lá também. Então, assim, é o lutar por aquilo que se quer, sabe? Porque não vai cair do céu uma passagem de avião para o lugar que você quer morar, não vai cair do céu um caminhão de mudança interestadual para você levar suas coisas, não vão chegar assim do nada e falarem para você, vai ter trabalho, vai ser gerente na minha empresa de cara. Não é assim que a coisa funciona. Então, assim, o mercado de trabalho aqui, ele é difícil como em qualquer outra capital. Mas se você correr atrás, se você acreditar, você consegue. Porque é o que eu falo com o pessoal, carioca consegue qualquer coisa. Se tiver um apocalipse zumbi na Terra, acho que o único povo que vai sobrar é carioca junto com barata. Na semana retrasada, eu acho que foi a semana que aconteceu aquela situação lá do pessoal do exército com aquele carro dos 80 tiros, eu recebi, assim, acho que umas 10 mensagens de seguidoras falando que queria muito sair do Rio e que não sabia por onde começar e que não sabia se o Sul era uma boa opção. Assim, por que eu escolhi o Sul? Eu não ia pro Nordeste passar calor, tá? E eu não queria continuar no Sudeste, porque ainda ia estar muito perto de Rio, São Paulo, aquela agitação, aquela coisa arada toda. E eu já tinha visitado o Sul 2 vezes. E eu tinha gostado bastante do estilo de vida que as pessoas levavam e do clima. Apesar daqui fazer calor uma certa época do ano, é uma fase que acaba. Quem mora no Rio de Janeiro sabe que o calor no Rio de Janeiro não acaba. Ele é o ano inteiro praticamente. Às vezes escolhe uma semana ou outra pra chover e praticamente matar todo mundo afogado, porque é uma coisa de louco. Nunca vi uma falta de infraestrutura numa cidade tão grande. E o que eu quis vivenciar e viver aqui era viver num lugar onde eu conseguisse passar uma parte do ano sem morrer queimada, né? Porque os outros lugares, assim, eu considerava muito quente, tanto o Nordeste quanto o Sudeste. Se bem que também me falaram que tem alguns lugares de Minas que uma época do ano costuma fazer bastante frio. Mas eu não conhecia nada em Minas, não conhecia ninguém em Minas, então ia ficar mais difícil até pra mim. E
Sabe quando você gosta da arquitetura do lugar, do clima, das pessoas, do ar? Então foi assim que eu me identifiquei. Eu gostei daqui e escolhi aqui, tá? Algumas pessoas me perguntaram sobre Curitiba, eu já conheci Curitiba também, sobre Florianópolis também. Quem mora no Rio e que gosta de praia, Florianópolis eu acho que é a melhor opção. Até quem mora aqui em Porto Alegre, eu já conversei com algumas pessoas, principalmente motorista de Uber, eles sempre falam muito de Florianópolis, né? Eles costumam ir final de semana ou data que tem evento para poder fazer corrida lá, porque dá 6 horas daqui aproximadamente. E é uma região de praia, gaúcho adora praia, por isso que eles adoram o Rio e Florianópolis. E a violência lá em Florianópolis é bem menor do que aqui em Porto Alegre. Tanto como também é em Curitiba. Curitiba é bem mais frio, por isso que eu não quis ir pra lá, porque lá é bem frio realmente, assim. 3 graus lá, tá calor no inverno. E, gente, eu acho que é isso. Eu acho que é essa mensagem que eu queria deixar pra vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, porque de repente eu não respondi tudo. Teve pessoas me perguntando a respeito de como procurar emprego. Eu sei que a gente fez muita coisa online. Como a gente começou a pensar em mudar pra cá, a gente estava morando no Rio, não tinha como ficar viajando porque a gente ainda trabalhava. A gente fez muita entrevista por Skype, procurou, tem o Rio Vagas aí, tem o vagas.com, aqui também tem Rio Grande do Sul Vagas, Porto Alegre Vagas. Eu só não sei se tem o contrário do Infojobs, mas tem outros sites que você pode colocar currículo e fazer entrevistas por Skype. Então a tecnologia tá ao nosso favor, o negócio é só a gente agilizar, ter força de vontade, correr atrás. Se é o que você realmente quer, se você não tem problema de ficar longe da família, se você não é apegado, enfim, né? Investe no seu sonho, investe na sua vontade. Se for te fazer bem, se for te colocar com uma qualidade de vida maior, então faça isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Um beijo e até o próximo vídeo. Ai, amiga, Rio de Janeiro, sendo Rio de Janeiro, né? Eu achei que eu tinha encerrado a gravação, mas como vocês podem ver, eu acabei de receber o áudio de uma amiga minha que, como vocês ouviram, o irmão do marido dela, o primo do marido dela, não lembro direito como ela falou, era um policial e acabou de ser assassinado. Então, assim, a gente queria fingir que a gente não tem uma realidade dessa no nosso país, mas infelizmente isso acontece todo dia lá. E eu gostaria sinceramente que as pessoas tivessem um pingo de dignidade pra ver naquele lugar, porque foi o lugar que eu nasci, o lugar onde tem as pessoas que eu amo. E eu, sinceramente, eu gostaria de poder um dia voltar a morar lá, sabe? Mas essa questão da segurança pública, ela apavora muito. Eu tenho meus irmãos, meus sobrinhos lá, meus amigos, meu pai tá morando lá ainda. E é muito preocupante, porque querendo ou não, acaba chegando na gente esse tipo de violência, esse tipo de notícia. Mas enfim, a gente espera que um dia as coisas melhorem, né? E que a gente possa voltar aqui com boas notícias do Rio. Um beijo e até o próximo vídeo.